Podemos até dizer que é um tipo de tema relacionado à aventura. Na hora que você vê as imagens, vocês vão achar que isso realmente é uma aventura, porque acaba impactando diretamente nos negócios e na sustentação do setor que traz o esteio e coloca praticamente toda a economia nacional tem carregado nos últimos anos, que é o agronegócio brasileiro. É provável que essa situação que a gente vai mostrar para você agora, em relação à fila de caminhões que se perdura sobre a região norte do país para fazer o escoamento da safra de soja, continue por algum tempo mais. O Exército Brasileiro chegar até o local nesta segunda-feira, se mostrando passível para trazer ajuda aos caminhoneiros que se encontram em fila durante vários dias. Mas é provável que essa situação se perdure por vários dias. Que podem ser semanas. Por que esses dias podem ser semanas? Porque a previsão do tempo para o norte do país e também para o Mato Grosso é de chuvas intensas para os próximos períodos. Portanto, essa situação deve se repetir. Entretanto, mais uma vez, nós repetimos aqui no Agricultura BR que essa questão de chover forte sobre o norte ou centro-oeste do país não é a causa. Não pode ser, porque se algo que todo mundo sabe é que vai chover forte no norte do país, vai chover forte também no centro-oeste do país, principalmente durante o verão. Entretanto, os dados que vão sendo apresentados, eles vão mostrando um forte prejuízo. Por exemplo, a Biov e a ANEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, já dão conta de uma situação na região de perdas que podem chegar até 400 mil dólares por dia. É muito dinheiro, eu estou falando por dia, 400 mil dólares. Ainda, outras instituições, como aquelas ligadas ao meio de transporte, já têm falado em 50 milhões de reais em prejuízo para o setor. Entretanto, ainda é muito cedo para apontar os principais impactos que devem ocorrer sobre essa situação, principalmente naquilo que ela resulta. Mas o fato é que nós temos 5 mil produtores, 5 mil transportadores em situação extremamente grave entre Mato Grosso e o estado do Pará. O repórter Valdir Pacheco está no norte do Mato Grosso e mostra um pouquinho sobre essa situação. Prejuízos milionários e generalizados são as consequências pelas péssimas condições de tráfego da BR-163, a partir do estado do Mato Grosso com o estado do Pará. O tráfego intenso de caminhões carregados de soja mato-grossense em direção aos portos do norte do país e o excesso de chuva pioraram a situação da rodovia em alguns pontos no Pará, antes do porto de Miritituba. Cerca de 5 mil caminhões estão parados na BR que liga Sinop a Santarém. E as transportadoras já contabilizam prejuízo de 50 milhões de reais. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, calculam perdas diárias de 400 mil dólares com a interrupção no tráfego dos caminhões que transportam as mercadorias. Para os sojicultores, uma pausa no escoamento da produção preocupa. No médio norte do estado mato-grossense, que origina o maior volume de soja do estado, ainda resta muita soja a ser colhida de toda a área que foi plantada. Os armazéns estão repletos de soja e dentro de mais alguns dias inicia um outro congestionamento, a colheita do milho safrinha. Valdir Pacheco para o SBA. Mas você, telespectador que acompanha a Agricultura BR, saiba que essa questão aí que nós acabamos de mostrar, o Valdir Pacheco comentando, mostramos também durante a última semana, nesta segunda-feira também, ela não é um fato isolado nessa região de transporte, no Arco Norte brasileiro. Pelo contrário, ela é extremamente comum nas rodovias ou estradas da região norte do país. Essa região norte do país passa por um profundo descaso. E olha só, o nosso telespectador Paulo Correia, ele enviou imagens, que eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar, pode colocar no ar as imagens que o Paulo Correia fez, é edição de outras regiões também do norte do país e que passam
por situações bem parecidas. O Paulo Corrêa de Oliveira é de Porto Franco, no estado do Maranhão, e enviou essas imagens para nós, Juliana, que mostra como é que está a situação. Há filas, não é só naquele ponto dos 160 quilômetros de descaso do governo federal. Eu falo do governo federal porque não é apenas esse governo ou o governo anterior, mas também de governos que passaram antes, né, que estiveram presentes, sabiam que precisava solucionar essa questão, mas que pouco fizeram ou nada fizeram para ter uma solução nesta região que é extremamente importante para o escoamento da riqueza do país. No caso, se você escoar por Santarém, por Miritituba, você corta 1.000 quilômetros de rodovia. Você deixa de rodar 1.000 quilômetros porque é muito mais perto. Mas para isso precisa que todas as partes façam aquilo que lhe é cabível. Ou seja, o governo tem que cuidar das rodovias federais. Paulo Corrêa, que nos mandou essas imagens, também mandou um comentário sobre essa questão. Você de casa, leia conosco na sua tela o que comenta o Paulo Corrêa. Ele diz o seguinte: estas imagens são a realidade das rodovias amazônicas, sempre desprezadas pelos governantes brasileiros. Precisamos de rodovias dignas, pavimentadas, sinalizadas, proporcionais aos impostos exorbitantes que pagamos. Hidrovias deveriam ser as principais vias de escoamentos de grãos para os portos do Arco Norte. Está aí a opinião de Paulo Corrêa de Oliveira, de Porto Franco, no Maranhão. Paulo, muito obrigada por nos enviar essas imagens mostrando a realidade que passam os caminhoneiros pelo Brasil. Também obrigada pelo comentário. Bom, um comentário extremamente inteligente, porque, olha, se fosse ter rodovias no mesmo nível dos impostos que o brasileiro paga, nossas rodovias seriam melhores que as norte-americanas e provavelmente europeias também. Mas o que nós queremos saber é o seguinte: essa situação toda, nós falávamos no começo, podem trazer prejuízos, e já estão trazendo prejuízos, de até 400 mil dólares ao dia, e há quem diga que só para o setor de transporte 50 milhões de reais. Eu pergunto para o telespectador: quem paga essa conta? Quem vai pagar essa dívida, esse recurso que vai deixar de acontecer ou que vai realmente soar como prejuízo? E aí quem responde é o telespectador, Juliana. É isso mesmo, você de casa que quer participar dessa enquete, responda pra gente quem vai arcar com os prejuízos causados pelo descaso com o escoamento da produção agropecuária do Brasil. Responda através do aplicativo WhatsApp, pelo número que está aí na sua tela, 67 99656 2266. Juliana, para comprovar realmente que a situação, que é um problema de dias, pode durar mais semanas, nós vamos trazer a previsão do tempo, porque ela promete piorar bem essa situação do descaso sobre o escoamento da safra nacional. A meteorologista Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, traz os detalhes sobre o clima no norte do país. A chuva intensa continua ainda atingindo boa parte da metade norte do Brasil durante os próximos períodos. Pelo menos até o mês de abril, são esperados ainda episódios de chuva forte que podem complicar ainda mais a situação das estradas, tanto em partes do centro-oeste, como no norte e até mesmo algumas áreas do nordeste, como é o caso do Maranhão e algumas cidades do Piauí. Essa chuva forte que vem caindo nesses últimos dias, ela é em consequência principalmente do resfriamento das águas do Oceano Pacífico que tivemos no início da primavera e também durante parte do verão. No ano passado tínhamos um El Niño de forte intensidade que acabou desintensificando a chuva sobre o norte do país e por isso não tivemos tantos problemas. Neste ano, apesar de não termos um Laninha de forte intensidade, a gente teve esse resfriamento das águas do Oceano Pacífico, agora já passamos por uma neutralidade climática, mas ainda assim a chuva veio com um pouco mais de força, principalmente sobre o centro e norte do país. E essa condição deve persistir ao longo dos próximos períodos. O solo ainda está bastante encharcado, toda esta área rosa no mapa apresenta índices de até 100% de umidade, então é um solo bastante saturado que, além de atrapalhar as atividades no campo, complica bastante a situação das estradas. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de continuidade da chuva forte em boa parte do centro-oeste, norte do país e também faixa oeste do nordeste. Todas essas áreas devem receber pelo menos 30 milímetros
e até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Não é um volume tão expressivo de água, mas como o solo já está encharcado, essa chuva continua agravando a situação das estradas sobre partes do centro-oeste, especialmente Mato Grosso, norte do país e até mesmo algumas cidades aqui entre Piauí e Maranhão. Durante o próximo período, entre os dias 5 e 9 agora do mês de março, a expectativa é que a chuva continue mais concentrada aqui sobre partes do norte e centro-oeste do país. Desta vez a chuva diminui um pouco aqui na faixa oeste do nordeste. Os maiores volumes de água se deslocam um pouco mais para o oeste da região norte e desta vez devem atingir preferencialmente o Amazonas. Durante o terceiro período, entre os dias 10 e 14 de março, a chuva deve vir ainda com mais intensidade para alguns estados. Deve chover de forma intensa entre o norte mato-grossense, Rondônia, Amazonas e interior do Pará. Nestas áreas deve chover mais de 70 milímetros em 5 dias. Então, pelo menos nesses próximos 15 dias vem mais chuva forte e essa chuva deve continuar ainda bastante frequente, pelo menos até meados do mês de abril. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O governo do Mato Grosso se posicionou a respeito da situação das estradas. Ele disse que, apesar de não finalizada, a rota dos caminhões da BR-163, que passa sobre o estado, encontra-se apta para fazer o escoamento da safra de grãos. O governo disse ainda que o caminhão que sai do norte do estado do Mato Grosso para chegar até o porto da região sudeste do país, por exemplo, leva 7 dias para fazer esse trajeto. Já o caminhão que sai da região norte para o porto de Miritituba tem um período de trânsito bem menor, leva apenas 3 dias para fazer esse transporte da carga. Disse ainda que o potencial pela rota norte da BR-163 é de que o estado possa trafegar 35 milhões de toneladas de grãos. Lembrando que apenas a safra de soja do estado do Mato Grosso tem uma produção superior a 30 milhões de toneladas. Um outro dado importante, de acordo com o governo do estado, que se explicou até para responsabilizar o governo federal, afinal estamos falando de uma BR. Mas, de qualquer maneira, o governo explica que o trânsito do norte do Mato Grosso até os portos do Pará representam 1.000 quilômetros a menos pela BR-163, se comparado quando ele desce pela região sudeste do país, em direção aos portos de Santos e também Paranaguá. Outro fator importante em relação a isso que foi posicionado pelo governo do estado de Mato Grosso é que, para se ter um escoamento eficiente, precisa ter uma melhora nas rodovias e ainda afirmou que não são tantos quilômetros assim, mas que tem uma boa parte dele já dessa estrada, dessa rodovia que leva até os portos do Pará, que já foram concluídos. A pavimentação e a manutenção da BR-163 é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que é vinculado ao Ministério dos Transportes. Acompanhe conosco na sua tela qual é a atual situação dessa rota em relação à pavimentação. Veja que a rota que liga o estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba são 668 quilômetros. Deste trecho total, apenas 86% são asfaltados, restam 90 quilômetros para receber pavimentação. Do trecho de Miritituba até Santarém do Pará, são 335 quilômetros, sendo que apenas 75% estão asfaltados. Restam, portanto, 86 quilômetros de trecho para receber pavimentação. Um trecho muito importante que faz a diferença no escoamento da safra brasileira. De acordo com os dados que foram divulgados pela Biov, pela ANEC, mais uma vez, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais e também a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a capacidade dessa rodovia de Mato Grosso até Santarém são de 800 caminhões ao dia. Agora eu vou falar o número para qual caiu desde o dia 14 de fevereiro. Sabe quanto que caiu? Para 100. Cai de 800 caminhões para 100 caminhões por conta dos 160 quilômetros de descaso que nós temos, são 160, de acordo com quem está parado na rodovia, os 5.000 caminhoneiros que estão lá abandonados na rodovia e que o Exército já alcançou pelo eixo norte, portanto, pelo estado do Pará, o Exército já até alcançou a região. Um outro dado importante, divulgado pela Biov e pela ANEC, é desde quando que não está se recebendo soja
soja no porto de Miritituba, desde o dia 14 de fevereiro. Sabe o que significa? Que nós temos pelo menos 14 dias, completando hoje, se não chegar nenhum caminhão, provavelmente não chega, 14 dias sem carga de soja no porto por conta dos fatores ligados ao descaso com as rodovias do norte do país para o escoamento da safra.